Opa pessoal, tudo bem? Então, conforme a gente combinou, eu vou entregar para você aqui o passo a passo para confeccionar o cursor para distalizar molares com os mini implantes. Vou mostrar esse cursor aí que você está enxergando. Eu gosto muito desse cursor. Existem outros cursores, mas eu gosto muito desse aí, já vou explicar o porquê. A primeira coisa que você precisa ter um cuidado para usar esse cursor é o seguinte. Você precisa, na hora que você está instalando o mini implante, você precisa deixar o orifício do mini implante paralelo ao fio ortodôntico. Isso é importante, tá bom? Então, esse orifício do mini implante deve estar paralelo ao fio ortodôntico. E por que isso é importante? Porque o cursor vai estar dentro desse orifício. Se esse orifício ficar inclinado, como você está enxergando aí, o que vai acontecer? A hora que você começar a distalizar esse cursor começar a deslizar para trás, como ele está inclinado, nessa inclinação que você está enxergando aí, o que vai acontecer lá com o molar? Além de ser distalizado, ele vai extruir. Tá bom? Então vai existir o quê? Um vetor de força vertical que você não quer. Se tivesse invertido, né, ao invés da parte posterior do cursor estar inclinada para baixo, estivesse inclinada para cima, o que ia acontecer na hora que esse cursor deslizasse para trás? Ele iria promover não só a distalização, mas também um movimento de intrusão, e você não quer. Por isso é importante que esse orifício do mini implante fique paralelo ao fio ortodôntico. É importante para você na hora que você está instalando, mas também é importante, Ricardo, eu não coloco o mini implante, né? Eu não vou instalar o mini implante. Então é importante você orientar o profissional que vai fazer isso. Até, inclusive, você deve até cortar uma vareta do fio ortodôntico, do mesmo fio ortodôntico que você vai confeccionar o cursor, você entrega para esse colega e fala, ó, eu preciso que esse orifício fique paralelo ao fio ortodôntico. Estou te entregando aqui um fio vareta para você colocar dentro do orifício do mini implante e aí você enxerga lá se ficou paralelo ou não, beleza? É uma forma, é importante isso, tá bom? Por que é importante? Olha só. E por que eu gosto desse cursor? Bom, esse cursor, em regra, ele é instalado entre o canino e o primeiro premolar. Você pode colocar entre os premolares? Pode, mas eu já vou te explicar o porquê que seria melhor você colocar entre o canino e o primeiro premolar. E aí você vai colocar lá o cursor, ó. Então é importante que esse cursor fique paralelo ao fio ortodôntico para que você consiga realizar a movimentação de distalização desse molar. E por que eu gosto desse cursor? Porque olha só, agora você vai querer distalizar os premolares. E você não vai precisar tirar esse cursor para distalizar esses premolares. Significa que esse mini implante com esse cursor, ele serve não só para distalizar o molar, mas também para ancorar ele enquanto você está distalizando os premolares. Então você vai distalizar o segundo pré, vai distalizar o primeiro pré. Agora que você quer retrair todos os dentes anteriores, o que você faz? Aí você é obrigado a tirar esse cursor e remover esse mini implante, porque o mini implante está ali no meio do caminho da distalização dos caninos. Então você vai precisar tirar o mini implante. E aí você vai instalar um novo mini implante entre o primeiro molar e o segundo molar, entre o primeiro molar e o segundo molar superior. E aí você usa esse mini implante para retrair todos os dentes anteriores. Então você não precisa de barra palatina, não precisa nada disso. É bem legal, tá bem? É bem eficiente e mais confortável do que uma barra palatina ou um botão de Nancy na boca do seu paciente. Bom, como é que é a composição do cursor? O cursor ele é composto por um travessão horizontal anterior, é esse travessão que vai ser colocado dentro do orifício do mini implante. Ele tem um travessão vertical e ele tem um travessão horizontal posterior. Esse travessão horizontal posterior é quem vai ser introduzido dentro do tubo acessório do tubo do molar. Então, é importante, se você vai distalizar o primeiro molar, né, é importante que você esteja usando nesse molar um tubo duplo, onde tem um tubo principal, onde vai estar passando o fio ortodôntico, e o tubo acessório, onde vai ser instalado esse travessão, esse cursor, né? Através do travessão posterior desse cursor, tá bom? Bom, então vamos lá, olha lá. Você instalou o mini implante e você instala esse cursor de distal para mesial, né? E nesse cursor você vai ter uma mola aberta. Essa mola aberta você vai comprimir essa mola aberta, então você vai vai cortar essa mola aberta numa medida que seja maior do que a distância entre o tubo do molar e o mini implante, para que você possa comprimir essa mola, né? A hora que você comprimiu essa mola, o que essa mola está fazendo? Ela está fazendo força no mini implante, como se fosse para o mini implante mesializar, mas ela também está fazendo força no travessão vertical desse cursor, está empurrando esse cursor para trás. E aí
é assim que você vai conseguir a distalização do molar, tá bom? Bom, então vamos para o passo a passo da confecção do nosso cursor. O primeiro passo é você selecionar o fio ortodôntico que você vai usar. Ou vai ser um fio de aço 19 por 25 ou vai ser um 21 por 25. Você vai cortar uma vareta 19 por 25 de aço ou 21 por 25 de aço em 10 centímetros. Ah, não dá para ser um 17 por 25? O que acontece é que o fio 17 por 25, lá dentro do tubo acessório, ele vai ficar sambando, ele vai ficar folgado. Isso vai permitir, então, que esse cursor possa inclinar para vestibular ou inclinar para palatino, ou seja, vai ferir a bochecha ou vai ferir a gengiva do paciente. Então é importante você estar usando um fio mais calibroso que trave lá no tubo acessório. Lembre, esse cursor não vai deslizar dentro do tubo acessório. Ele não vai deslizar, ele vai ficar travado lá. Tá bom? Por que ele não vai deslizar? Porque tem quem? O travessão vertical encostado ali no tubo do molar. Então o que acontece? Ele não desliza, você quer um travamento ali. Então é importante que esse seu fio ortodôntico tenha um calibre que impeça essa inclinação para vestibular ou para palatino, né? Tenha preencha esse tubo acessório de forma a controlar esse torque, vamos dizer assim, tá bom? Então, por isso que você não deve usar o fio 17 por 25. Ah, mas 10 centímetros? Você vai precisar de 10 centímetros de fio, Ricardo? O que acontece é que na hora que você está confeccionando, fazendo as dobras, se você pegar um fio e cortar ele muito curtinho, esse fio vai ficar mais rígido, vai ficar mais difícil de você fazer as dobras. Por isso, pega 10 centímetros, você vai trabalhar, o fio vai ficar flexível, você vai conseguir trabalhar, fazer as dobras com mais tranquilidade, tá bom? Bom, vamos para o segundo passo. O segundo passo, você vai pegar esse fio de 10 centímetros e vai fazer uma marcação. Essa marcação vai estar 1 centímetro em relação a uma das extremidades. Significa, então, que quando você faz a marcação, você dividiu esse fio em uma extremidade curta, de 1 centímetro, e uma extremidade longa, de 9 centímetros. Beleza? Terceiro passo é você prender um alicate, eu uso o alicate de Nance, você prender um alicate de Nance nessa marcação. Mas aonde? Na face 25 e não na face 19 ou 21, tá? Você vai prender o alicate, como você está vendo aí, na face 25 nessa marcação. E aí, o legal é você virar esse alicate para a extremidade curta. Por quê? Porque aí você vai conseguir manipular esse fio através da extremidade longa. Quanto mais fio, mais flexível, mais fácil de você trabalhar, tá bom? E aí nós vamos para o quarto passo. O quarto passo é o quê? Você realizar uma dobra de 90 graus para confeccionar quem? O travessão vertical. Quando você confecciona o travessão vertical, ao mesmo tempo você confeccionou o travessão horizontal posterior, que é essa parte curta aí, você está vendo, da marcação para a extremidade do fio ali, onde está o alicate. É essa extremidade curta que vai ser introduzida dentro do tubo acessório, ou seja, é essa parte que é o travessão horizontal posterior. E para a gente confeccionar agora o travessão vertical, nós vamos fazer uma dobra nesse fio. Então dá uma olhada aí, uma dobra de 90 graus. Então o alicate está preso ali na marcação, virado para a extremidade curta, e aí com o dedo nós vamos dobrar esse fio. A extremidade longa, ela é mais flexível, é mais fácil de você manipular. Então tá aí, ó, existe uma dobra de 90 graus. Nós temos um L invertido aí, né? Tá bom? Quinto passo. O quinto passo, nós vamos medir a distância entre o mini implante e o fio ortodôntico. Nós estamos indo em busca da altura do travessão vertical. Então esse é o quinto passo. Mediu o orifício do mini implante até o seu fio ortodôntico. O sexto passo, você vai pegar essa medida e vai transferir para uma régua. Então, no nosso caso aí, deu 0,9 milímetros. Ah, Ricardo, essa é a medida do travessão vertical? Não, essa não é a medida do travessão vertical. Por que não? Olha só. Você vai pegar essa medida, então no nosso caso, deu 0,9 milímetros. Você vai fazer o seguinte, o sétimo passo. Você vai reduzir 1 milímetro dessa medida que você acabou de obter. Então, no nosso caso aí, nós tivemos agora 0,8 milímetros. E nós vamos marcar o nosso travessão vertical, lá o nosso fio ortodôntico, de forma que essa altura fique em 0,8 milímetros. Ou seja, nós diminuímos 1 milímetro da distância entre o orifício do mini implante e o fio ortodôntico. Por que isso, Ricardo? Pelo seguinte,
Esse cursor, esse travessão horizontal posterior, vai ser colocado não no tubo principal, e sim no tubo acessório. E o tubo acessório está deslocado apicalmente em relação ao tubo principal em 1 milímetro. Então, por isso que você precisa reduzir a medida que você fez lá do mini implante até o fio ortodôntico em 1 milímetro, para descontar a distância entre o tubo acessório e o tubo principal, que é de 1 milímetro, beleza? Então, por isso que você diminuiu essa medida ali. Fez a medida, agora nós vamos para o 8º passo, que é dobrar em 90 graus esse fio novamente. De novo, você está prendendo na face 25. Para quê? Para que você confeccione o travessão horizontal anterior. Você vai fazer uma dobra agora, vou te mostrar, para que esse fio seja deslocado no sentido oposto ao travessão horizontal posterior. Vamos lá ver. Então você prendeu o seu alicate de Nancy na marcação, e agora você vai fazer uma dobra no seu fio, de forma 90 graus, de forma que esse fio seja deslocado no sentido oposto ao travessão horizontal posterior. É quase que um S aí para você. Beleza? Então aí está confeccionado. Você acabou de confeccionar o cursor. Agora nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos medir a quantidade desse travessão horizontal anterior, né? Então, primeiro cuidado que você precisa ter. Então, você fez ele, agora você vai lá e vai instalar no seu tubo acessório, né? Instala o travessão posterior lá no tubo acessório, de mesial para distal. Vai ter uma sobra, porque nós fizemos ali uma medida de 1 centímetro, vai ter uma sobra, você pode até fazer uma marcação, e aí você vai cortar esse excesso. Eu prefiro que você marque e corte fora da boca do que você tentar cortar lá na boca. Às vezes, nessa tentativa de cortar na boca, como você tem o fio principal, né, o fio ortodôntico principal ali, às vezes você acaba cortando os dois, tanto o fio acessório do cursor, quanto o fio principal. Então, faz a marcação, tira lá e corta fora da boca. Mas esse teste está servindo o quê? Para você verificar se essa altura do travessão ficou perfeita. Porque agora você está querendo enxergar se esse travessão anterior está passando exatamente na altura do orifício do mini implante. Beleza? Então é por causa disso que você faz esse teste. Não só para cortar a distal do travessão posterior, mas para enxergar se o travessão anterior está exatamente na altura do orifício do mini implante. Fez isso? Tá legal? Tá legal. Vamos para o 9º passo. O 9º passo é você medir a distância entre a mesial do tubo do molar e esse mini implante. Fez essa medida, vai para o 10º passo, transfere essa medida para uma régua. Então você viu ali agora que existe uma distância do tubo do molar ao mini implante, no nosso caso aí, de 2 centímetros. Está parecendo que é 1,9, não, é por causa da inclinação aí da máquina fotográfica em relação à régua. É de 2 centímetros, tem 20 milímetros ali de distância entre o tubo do molar e o mini implante. O que a gente está começando a fazer? Estamos começando a medir qual é a medida desse travessão horizontal anterior, tá? Nós vamos cortar esse fio ortodôntico, tem muito fio ortodôntico. Qual vai ser a medida desse travessão horizontal anterior? Então, primeiro passo, medir o tubo do molar ao mini implante, nosso caso aí, 20 milímetros. E agora, você precisa medir o seguinte, qual é a quantidade de distalização que você vai ter? Porque se você cortasse o travessão anterior na medida entre o tubo do molar e o mini implante, quando esse molar distalizar, o fio ortodôntico do cursor sai do mini implante, né? Então você precisa ter mais fio, mais travessão anterior. Então você mediu a quantidade entre tubo do molar e mini implante. Agora, quanto eu preciso ainda de fio? Porque eu vou precisar distalizar esse molar. Então você vai medir qual é a quantidade de distalização que você precisa para tirar esse molar de classe 2 para uma relação de classe 1. Beleza? Bom, e qual vai ser então a medida desse travessão horizontal anterior? A medida desse travessão anterior vai ser a seguinte, vai ser a soma de várias medidas. Quais medidas? Primeira medida, aquela que você fez entre o tubo do molar e o mini implante. Beleza? Segunda medida é a quantidade de distalização desse molar. E mais 1 centímetro. Então, no nosso caso ali, ó,
Nós medimos o tubo do molar ao mini implante, deu 20 milímetros. Mais a distalização que a gente precisa, nós medimos ali 5 milímetros, por exemplo. Então, mais 5 milímetros. Então agora nós temos 25 milímetros. E mais 1 centímetro. Ou seja, esse travessão anterior, esse travessão horizontal anterior, vai medir 35 milímetros. Ou seja, a medida entre o tubo do molar e o mini implante, mais a quantidade de distalização e mais 1 centímetro. Beleza? 13º passo, então, você vai transferir esses 35 milímetros lá para o seu travessão anterior. Faz uma marcação. Então tá lá, aí você cortou e você testa ele. O que acontece? Você vai precisar colocar esse cursor de distal para mesial em relação ao orifício do mini implante. Você coloca dentro do mini implante e aí você distaliza para colocar dentro do tubo acessório. Você repara que tem bastante fio ortodôntico anterior ao mini implante, ou seja, você tem grande quantidade de possibilidade de distalização desse molar. Por que você colocou mais 1 centímetro? Eu vou mostrar. Nós precisamos dobrar esse fio para não machucar o paciente. Se deixar ele cortado ali, pontudo, ele vai machucar o paciente, tá? Então tá lá, o 14º passo, nós vamos começar a medir a mola. Qual é a medida dessa mola para distalizar esse molar? Então primeiro, você vai fazer o seguinte, vai medir a distância entre o mini implante e o tubo do molar. A gente já sabe, é 20 milímetros. E qual é a quantidade de mola para começar a distalizar esse molar? Vai ser essa medida mais 25% dessa medida. Então, no caso aí, nós obtivemos 20 milímetros de distância do tubo do molar ao mini implante. Nós vamos acrescentar mais 25% desses 20 milímetros, que significa 5 milímetros. Ou seja, marquei ali 19, mas é 25, mas é 20, tá? Então vai ser 20 milímetros mais 5 milímetros. Nós vamos ter aí de mola aproximadamente 25 milímetros. Essa é a quantidade da sua mola, tá lá? Você vai pegar uma régua e vai medir os 25 milímetros e vai cortar a sua mola nesse comprimento, nesse tamanho. 15º passo. Antes de colocar a mola, nós vamos colocar um gurim nesse fio ortodôntico. Você vai pegar um gurim, tá? E nós vamos colocar esse gurim lá no travessão anterior, travessão horizontal anterior do cursor, e vamos deslocar esse gurim e prender ele ali encostado ao travessão vertical. Vou mostrar para você. Então vamos lá. Você vai pegar o gurim, coloca no travessão anterior, desloca ele até o travessão vertical e aí sim você fixa ele ali. Por que você está fazendo isso? Pelo seguinte, a hora que você coloca a mola, a hora que você colocar a mola dentro desse travessão anterior, se você não colocar esse gurim, essa mola começa a escapar posteriormente, ela vai para fora, ou seja, ela não empurra o cursor para trás, ela vai saindo do cursor. Então, esse gurim serve primeiro para travar a mola, impedir que ela escape para a distal do cursor. Esse é o primeiro objetivo desse gurim. Pode ser um stop? Até pode, só que se você colocar um stop, à medida que esse cursor vai distalizando, talvez você tenha que trocar esse cursor, fazer várias vezes o cursor. Se você colocar o gurim, você vai até o final da distalização sem precisar trocar cursor, sem precisar trocar mola alguma. Já vou mostrar isso para você. Então tá aí, ó, o seu cursor com o gurim preso ali no travessão anterior, encostado no travessão vertical. Agora nós vamos instalar a mola. Olha lá, vamos instalar a mola no nosso travessão anterior. Beleza? Tá lá. Então instalamos a molinha. 17º passo, para inserir o cursor no mini implante e no tubo acessório, a gente vai comprimir essa mola com uma mathieu. Por quê? Olha só,
Repara o seguinte, a mola ela está bem além do mini implante, certo? Nós vamos instalar esse cursor deslizando ele de distal para mesial em relação a esse orifício. E essa mola está maior do que esse comprimento aí. E aí isso dá trabalho para a gente instalar, daria trabalho para a gente instalar esse cursor. Então o que você faz? Vai pegar uma mathieu e vai comprimir essa mola no travessão anterior. Vamos lá. Então tá aí, ó, cursor, gurim, vai pegar uma mathieu, comprime a mola, e aí sim nós vamos colocar esse cursor dentro do orifício do mini implante. De que forma? De distal para mesial. Então tá lá, nosso 18º passo, nós vamos instalar o cursor de distal para mesial. Então tá lá, a mola está comprimida, não vai te incomodar. Colocou o cursor dentro do mini implante, mesializa ele até que o travessão posterior fique mesial ao tubo acessório, e aí sim você vai colocar o travessão posterior dentro do tubo acessório. Tá lá. Tá instalado o cursor na boca do seu paciente. Beleza? Bom, mas repare que você tem ali uma quantidade de fio ortodôntico anterior ao mini implante, uma quantidade de fio grande. E isso pode machucar o paciente se ficar aí pontudo do jeito que está. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos dobrar a extremidade mesial desse cursor para evitar o incômodo do paciente. Então o que você vai fazer? Ou com um alicate de tweed ou uma meia cana, você vai dobrar lá a extremidade anterior desse cursor na boca do paciente, tá? Já está na boca do paciente. Então, estou mostrando para você com o alicate de tweed e você vai fazer a dobra, tá? Vai fazendo uma dobrinha. Pode ser também com um Sputnik fazer essa dobra, tá? Vai fazendo uma dobrinha para distal, para trás, né? Para tornar o fio rhomboide, né? Para não incomodar o seu paciente. Inclusive, ó, tá aí feito. Inclusive, eu gosto, aí nesse momento, eu coloco uma resina, né? Top Comfort, coloco Top Comfort para que isso não incomode o seu paciente, tá? Olha lá, coloco uma resininha ali, isso acaba não incomodando o seu paciente, tá bom? Beleza? Tá. Agora, é o seguinte, nós medimos a mola, né? Então, a quantidade de pressão que essa mola vai fazer vai ser em torno de 150 gramas, 180 gramas, através dessa quantidade que eu falei para você. Acontece que à medida que esse molar vai distalizando, essa mola vai perdendo força, né? Isso significa que no mês seguinte, essa mola já não está mais fazendo essa força ideal. E aí, se você colocar só um stop, o que acontece? Para trocar essa mola, você obrigatoriamente vai ter que cortar o travessão anterior ao mini implante, para você poder fazer o quê? Deslocar esse mini implante, esse cursor para frente, tirar ele do tubo acessório e aí sim deslocar para trás e poder tirar essa mola, e obrigatoriamente você vai ter que fazer um novo cursor com uma nova mola, e isso subsequente. Vai acabar tendo que fazer no mês seguinte até que você consiga a distalização total. Por isso do gurim. Por isso que o gurim é legal. Porque o gurim vai permitir que você mantenha a mesma força todos os meses, sem precisar trocar mola e sem precisar trocar o cursor. De que forma? Você vai deslocar o gurim mesialmente na mesma quantidade que houve a distalização. Então vamos lá, o gurim está encostado no seu travessão vertical. Vamos supor que o molar andou 1 milímetro. Então, no mês seguinte, o que você faz? Desloca o gurim 1 milímetro para anterior em relação a esse travessão anterior, né? Em relação ao travessão vertical, desloca ele para frente 1 milímetro. O que aconteceu? Você manteve a mesma força. Vamos lá, deixa eu mostrar lá. Olha lá, vamos supor que houve uma distalização, a mola perdeu força, eu quero devolver a força para ela. Então eu solto o gurim um pouquinho, a ponto de ele poder deslizar, e aí eu deslizo ele para frente a quantidade que eu distalizei o molar. O que eu fiz? Comprimi a mola novamente, sem precisar trocar ela, sem precisar tirar também esse cursor, fazer um novo cursor.
Beleza, gente? Tranquilo? Então tá aí, ó. Só para vocês verem. Tranquilo, show de bola, facinho, extremamente eficiente, extremamente fácil de você fazer, tá bom? E é muito legal você fazer isso, gosto muito disso. Lá no consultório a gente usa bastante quando a gente quer distalizar só os molares. Beleza, pessoal? Bom, então tá aí, conforme eu prometido, entreguei aí o passo a passo de vocês confeccionarem o cursor. Eu espero que o curso de mini implante aí esteja ajudando vocês aí, e o cursor ele vai ajudar muito vocês aí a distalizar molares sem vocês precisarem realizar barra palatina, botão de Nance, vai tornar o tratamento um pouco mais confortável para o seu paciente, tá bom? Então é isso aí, faça o que tem que ser feito, faça sempre o correto e a gente se vê aí num próximo vídeo, próxima dica, tá bom? Um abraço!